Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente, os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Então Jesus lhe disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos. E Jesus lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar, à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 10, 32 a 45. Já é a 8ª semana, o tempo comum, quarta-feira. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Os discípulos estavam a caminho. Caminho está presente na Sagrada Escritura. Hoje estão falando muito de caminho, sínodo, né? Que é o caminho. A palavra sínodo quer dizer com quem eu caminho, não é caminhar por caminhar, como muitos falam. É com quem eu caminho, nós caminhamos com Jesus. A maioria das pessoas que falam do sínodo hoje, na igreja, elas dizem que o sínodo é o caminhar por caminhar. Vamos caminhando, e é caminhando que a gente aprende o caminho. Isso não é sínodo não, no grego mesmo não é não. É porque não estudam, né? No grego, o sínodo é com quem eu caminho, porque tem uma preposição antes. Sim é uma preposição no grego, com quem. E rodóis é o caminho, então é com quem eu caminho. Eu caminho com Jesus. Não é esse caminhar por caminhar e a gente vai encontrando. Tem que encontrar mais nada não. O caminho é Jesus. É só seguir Jesus. Aí fica essa confusão, né, de querer colocar coisa nova. Já tem, Jesus é o novo. A gente caminha com Ele. Né? E tem até representação, todo mundo dando as mãos, caminhando. Isso não é sínodo não, isso é nada. Até porque 2 cegos caminhando vão tropeçar e vão cair no buraco. Né? Então é com quem se caminha, é com Jesus. O grande texto é Lucas 24, Emaús. Até agora não escutei ninguém desse sínodo falar em Lucas 24. É o grande texto, que é Jesus caminhando com eles. Geração de coração duro, que não entende nada dentro da igreja. Então os discípulos estavam a caminho. Pois bem, Jesus com eles. De novo o caminho é com Jesus. E mais uma vez, como hoje, os discípulos não entenderam nada. Hoje também não estão entendendo nada. Hoje estão repetindo o Evangelho, né? Hoje em dia.
subindo para Jerusalém. Pois bem, Jerusalém ele vai morrer. E é o que ele vai anunciar. Ah, padre, mas Jesus não devia ter falado de morte, não. Tá bom, quando você se encontrar com ele, você diz, você faz uma repreensão para Jesus. Jesus fala o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Então, subindo para Jerusalém, caminhando com os discípulos, ele falou da morte dele. É proibido falar? As pessoas têm tanto medo da morte, não teu não. Jesus ia na frente, outro erro da igreja hoje. Estão na frente de Jesus. Vão cair, vão escorregar, vão fazer nada. Nas paróquias e na igreja como um todo. Querem fazer as coisas da cabeça. Não chegar a lugar nenhum. Não estão chegando a lugar nenhum. Tão difícil ler o Evangelho e entender. Quem vai na frente é Jesus, não é você, nem eu. Nem ninguém. É Jesus que vai na frente. Às vezes vai atrás, né, dos discípulos. Mas aquele está na frente. Importante que ele vá. E que siga Jesus. Que poucos seguem. Os discípulos estavam espantados. Vão ficar com mais espantados ainda. E aqueles que iam atrás estavam com medo. Vão ter mais medo ainda. Né? Ter medo é normal. O problema é não viver com medo. Né? Vai ter medo, todo mundo tem. Jesus também teve, só que ele superou. Jesus chamou de novo os 12 à parte. Pronto. Primeiro está dizendo então, que ele estava subindo, agora chamou os 12. Desses 12, um vai trair, um vai negar, vão correr tudinho quando ele estiver na cruz. Esses daqui. Como hoje também seria a mesma coisa. E começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Pronto, vai anunciar. Vou morrer, vou sofrer. Pronto. Quer ouvir não? Vai ouvir. Eis que estamos subindo para Jerusalém. É lá mesmo que ele vai morrer. E o Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem é ele, já falei aqui não sei quantas vezes, mas quando não pegar a Bíblia, não vai. Eu vou sair daqui e não vai nem saber que é o Filho do Homem. Já falei milhares de vezes. O Filho do Homem, Daniel 7, 13, 14. Que é ele, que é Deus. Vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Saduceu e fariseu. Está cheio na igreja hoje. Condenando Jesus do mesmo jeito. Eles o condenarão à morte. Pronto. Não quer escutar não? Vai escutar. E o entregarão aos pagãos. Os romanos eram pagãos, para os judeus. Os romanos que vão condenar Jesus. Vão zombar dele, zombaram. Cuspir nele, cuspiram. Torturá-lo, torturaram. Matar, mataram. Pronto. Desse jeito que ele falou, aconteceu. E hoje continua também, porque estão torturando, zombando, cuspindo e matando quem quer seguir Jesus, dentro da própria igreja. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Portanto, aqueles que zombaram, cuspiram, torturaram e mataram, vão perder. Porque Jesus vai ressuscitar e quem for torturado, morto, cuspido, zombado, também vai, se for por Jesus. Bom, aqui já tem muita coisa, são 1, 2, 3 versículos, já tem muita coisa aqui, mas não termina aqui não, podia ter terminado. Tem muito mais no Evangelho, porque o Tiago e o João, hoje não foi nem Pedro, o Tiago e o João disseram besteira. Eles não entendiam nada. Jesus falando de coisas bem elevadas e eles falando besteira. É impressionante o Evangelho. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e disseram. Jesus falando da morte dele, da morte. Eles procurando poder. Eles queriam poder. Mesma coisa na igreja. Não muda não. Jesus falando da morte e eles atrás de poder. São as paróquias da igreja, é a igreja como um todo. Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, mestre. Não consideravam Jesus mestre não. Se considerassem, não tinham pedido isso. Queremos que faças por nós o que vamos pedir. Devia ter ficado calado os dois.
Maria, se eu chegar no céu, se tu me levar, esses apóstolos vão estar com muita raiva de mim, mas eu tenho que falar, né? Não entenderam nada mesmo. Jesus perguntou, o que é que vocês querem? Ah, Jesus é muito bom, ele já sabia. Mas perguntou, diga aí o que vocês querem. Eles disseram, deixa-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiverem na tua glória. 3 erros aqui. Um queria ser o primeiro-ministro, o segundo-ministro, e agora de Jesus terrena, que eles pensavam que Jesus ia ser um presidente, um rei lá, e eles iam ser o ministro de um lado e o ministro do outro. Entenderam nada. Hoje não entendem nada de Jesus. Nada, zero. Então Jesus lhe diz, vós não sabeis o que pedis. Mesma coisa que ele disse aos 2 de Emaús, né? Quando ele se aproximou, aí Jesus sabia que eles estavam conversando, e Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? Aqui Jesus pergunta, o que vocês querem? E eles disseram, tu é o único que não sabe não, tu é forasteiro, os 2 lá de Emaús ainda são assim, né, atrevidos. Tu é o único que não sabe não, de Jesus Nazareno que morreu. A gente pensava que ele fosse, né, libertar Israel, eles pensavam na libertação política. Aqui também eles pensam numa coisa política. Lá Jesus diz, bando de abestado, se fosse em português era bando de abestado. Tardo e lento de coração para entender. Não entenderam nada, aqui também não entenderam nada. Vocês não sabeis o que pedis. Mesma coisa que ele disse aos 2 de Emaús. E a mesma coisa hoje, a maioria que pede coisa, não sabe o que pede não. Em vez de pedir coisa bem elevada, Jesus falando da morte e ressurreição, vai pedir besteira. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Vocês vão poder morrer do jeito que eu vou morrer? Foi a resposta que ele está dando. Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? E aí, vocês vão sofrer como eu vou sofrer? Eles, sem entender, disseram, podemos. Pois bem, agora vocês acertaram. Que vocês vão morrer mais ou menos do mesmo jeito. Mais ou menos do mesmo jeito. Tiago vai morrer logo, esse Tiago aqui. Está lá em Atos. João vai sofrer, o martírio não vai morrer, segundo a tradição. Mas vai sofrer o martírio. Aqui disseram, podemos. Não sabia nem, acredito que eles não sabiam nem o que estavam dizendo. Mas sofreram. E ele lhe disse, vós bebereis o cálice que eu devo beber. Disse a mesma coisa para Pedro em João 21. Quando tu eras jovem, tu ia para onde tu querias. Quando fores mais velho, outro vai te seguir e tu vai morrer me testemunhando. E morreu de cabeça para baixo. E sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. O batismo aqui é morte. Padre está falando muito de morte hoje. Pois então não leia o Evangelho, porque o Evangelho está falando. Agora eu tenho que interpretar. Batismo é morte e ressurreição. Mas não depende, aí Jesus continua, porque Jesus fala a verdade, né? Nós que não queremos escutar a verdade, nem estamos habituados com a verdade, mas ele fala, mesmo sem querer escutar. Não depende de mim conceder o lugar à minha direita e à minha esquerda. Vocês querem ser o primeiro-ministro e o segundo-ministro, pois não sou eu não que escolho, é o Pai. 4º erro deles. Erraram tudo aqui, os 2. É para aqueles a quem foi reservado. O Mateus vai dizer, é o Pai quem coloca, o Senhor não. Como é o Pai que sabe o final do mundo, nem eu sei, nem você, nem nenhum vidente aí sabe quando é o fim do mundo, é tudo mentira. Só o Pai sabe. O está à direita, à esquerda também, só o Pai sabe. É só para quem o Pai der. Podia ter terminado aqui, não terminou, a coisa começou, então cresceu, como cresce mesmo na igreja. Quando os outros 10 discípulos, eram 12, ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João, ficaram com raiva do Tiago e João. Ficaram com raiva por quê? Porque eles também queriam poder, a maioria quer. Pouca gente na igreja hoje quer servir a Jesus por servir, 1% se tiver. E eu quando falo de igreja é toda paróquia, é toda igreja. A maioria quer poder. É a coisa misturada. Vem para a igreja, mas quer sempre poder. Quer ser reconhecido. Quer fazer para aparecer. 1%, na minha concepção, faz por Jesus mesmo. Sem esperar nada.
Então, quando os outros 10 ouviram isso, indignaram, ficaram com raiva do Tiago e João. Aí Jesus chamou e disse: vocês sabem que o chefe das nações, os presidentes, governador, vereador, sei lá quem, as oprimem e os grandes as tiranizam. Quem governa, como vocês querem governar, são os chefes, os reis, os governadores, os presidentes, e só fazem besteira, porque só se deixam levar pelo poder. Ontem eu soube de uma notícia que eu já não gostava muito, aí que eu fiquei mesmo injuriado. O Brasil gasta 1 bilhão e 200 milhões com o poder judiciário. E quem paga isso sou eu. E você. Todo mundo paga imposto, mesmo sem querer paga imposto. Tudo que você compra tem imposto. Tudo. 1 bilhão, vocês não vão nem entender o que é isso, né? 1 bilhão e 200 milhões para o poder judiciário fazer o que eles querem. Ah, meu Deus, julga esse país. Julga mesmo, julga com força. Machado nesse país. Pode cortar a raiz todinha. Pode castigar. Que é o que nós merecemos. E esse principalmente. Esses poderes aí. 1 bilhão e 200 milhões. Para eles nadarem em dinheiro. E o povo? Vocês vão nadar lá embaixo, e não é com dinheiro não, é no fogo. Entre vós não deve ser assim. Então, o chefe das nações as oprimem, todo opressor, a favor de aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, eutanásia, legalização da droga, a maioria é divorciado, casado de novo, adúltero. Esse povo aí. E os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Pronto, Jesus está dizendo na igreja exatamente o contrário, mas estão botando essa coisa dentro da igreja. Estão querendo mandar dentro da igreja, estão querendo oprimir dentro da igreja, querendo colocar o mundo dentro da igreja. Todas essas loucuras dentro da igreja. Gente dentro da igreja. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. O que ele falou ontem, anteontem aqui. Você quer ser grande, meu filho? Pois não é para mandar não, na igreja não. É para servir. Quer ser o primeiro? Seja o último. Seja o escravo. Né? Aqui a confraria é para ser escravo de Maria. Porque o Filho do Homem, segunda vez, vou dizer de novo, Daniel 7, 13, 14. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio ser servido, veio servir. Mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Para muitos por quê? E não para todos? Porque nem todos vão se salvar. O discurso hoje é todos, nem todos vão para o céu. Para o céu direto, poucos vão. Hoje. Grande parte vai para o purgatório mesmo. E uma parte vai para o inferno. Pronto. Se você for para o céu, se tiver alguém que você conhece que for para o inferno, você nunca mais vai ver. Porque a vida não é uma brincadeira, né? Como estão brincando. Pois bem. Aí tem a primeira leitura que é da carta de Pedro. Caríssimos, não vou analisar cada versículo, ninguém sai daqui hoje, né? Caríssimos, embora o que eu gosto de fazer é analisar cada versículo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais. Todos nós nascemos de uma maneira fútil com o pecado original. Hoje tem a inaltação do homem, né? O homem fosse tudo. Estão matando a teologia hoje, só tem antropologia. A teologia do grego quer dizer Deus, o estudo sobre Deus. E a antropologia é estudo sobre o homem. Estão deixando a teologia, estão matando a teologia. Ninguém quer mais saber de Deus, quer saber só do homem. Parece que o homem é tudo. O homem não é nada. O homem, a função dele, a missão dele é seguir Jesus. Só. O mundo hoje não é mais teocêntrico, deveria ser. É antropocêntrico, botar o homem no centro. Aí está essa bagunça. Está essa bagunça. Né?
Aí o Papa fala uma coisa que é todo mundo escandalizado. Falou muito bem falado, devia ter falado isso há mais tempo. Gostei, foi muito. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais. Nascemos com o pecado original, você, eu, todo mundo. Só quem não nasceu foi Maria e Jesus que foi gerado. Não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Apesar de ter nascido com o pecado original, a minha vocação é para ressuscitar no sangue de Cristo. No sangue, porque para mim ressuscitar tem que passar pela cruz. Como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Jesus é o único cordeiro sem mancha nem defeito. Hoje se fala da missa sobre vários aspectos. É ceia, sei lá, música, festa. Não, a missa é sacrifício. Primeira coisa é o sacrifício. A Eucaristia aqui é o sacrifício. O resto é acessório. Todo o resto é acessório. Só não existe missa sem sacrifício. Foi numa ceia? Foi o sacrifício. Né? Que é o sangue, que ele está chamando o sangue de Cristo. Ele é esse cordeiro sem mancha nem defeito, Isaías e Jeremias. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. Jesus é eterno. Foi antes de criar tudo. Né? O tempo é criação de Deus. Ele é Deus. E neste final dos tempos ele apareceu. Apareceu há 2000 anos. Né? Por amor de vós. Veio salvar por amor de nós. Já expliquei o que é o amor aqui. Não é o sentimento das novelas aí que a maioria se deixa guiar pelo sentimento. Aí casa, passa 40 anos casado, depois sente alguma coisa por outro homem, por outra mulher, deixa porque diz que está amando. Você está amando? Não, você está em pecado, brabo, adultério ou pecado contra a natureza. Amor mesmo não é. Mas é o que a maioria está seguindo. O amor cristão é dar a vida pelos outros, cada um na sua vocação. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Aí fala da fé. Para João, aqui é Pedro. Para João, o primeiro pecado é a falta de fé. E é. Porque se não tem fé, não segue a Deus. É o primeiro mesmo. Porque não tem fé em Deus, vai seguir o quê? Vai seguir a si mesmo. O pecado do mundo, primeiro, é a falta de fé. Um mundão aí vive sem fé. Deus o ressuscitou dos mortos. Tem dois verbos gregos acerca da ressurreição de Cristo. Um é que Deus ressuscitou Jesus, portanto, Deus é o agente, Jesus é quem sofreu a ação, e o outro diz que Jesus se ressuscitou, porque também é Deus. Pode usar um verbo ou outro, aqui ele está usando esse aqui. Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Ressurreição é retornar à glória. Glória eterna. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Cuidado contra o pecado, contra a esperança também. A fé vai desaparecer, a esperança vai desaparecer, o amor vai continuar. Esse amor que eu estou falando, que é o agape, que é quem deu a vida pelos outros, vai ressuscitar nesse amor. Pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas. Quem purifica, aqui nesse texto, quem nos purifica, é a obediência à verdade. A verdade é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Quem lê a palavra de Deus todo dia está purificado. Certamente, se tem pecado mortal, tem que confessar. Mas curado, vai ser curado. Para praticar de novo um amor fraterno sem fingimento. Outro grande problema na igreja, fingimento. As pessoas fingem. Fingem que são cristãos sem ser. Fingem que são amigos sem ser. É muito fácil ver. Mas quando a gente tem o apoio em Deus, pouco me lixando. O que fizer, se eu estou apoiado em Cristo, que é a rocha, o que você fizer de mal vai cair em você. Em mim mesmo não cai não. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Terceira vez que ele fala do amor, né? Que é dar a vida pelo outro. Nascer-te de novo. Primeiro pelo batismo, pelo batismo mesmo, pelo Espírito Santo. Embora tinha um batismo no Espírito Santo na época também. Não de uma semente corruptível, mas incorruptível,
que é a palavra de Deus viva e permanente. Essa palavra de Deus, para Pedro, é uma semente incorruptível, como aquela semente do semeador que dá fruto. Aquela que dá fruto, que a outra não é. Embora a semente tenha que morrer para dar fruto. E Jesus morreu para dar fruto. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A carne, a nossa vida carnal, é uma plantinha de nada, que vai morrer, né? Vai secar a erva, cair a flor, nós vamos morrer. Mas quem segue a palavra de Deus, ressuscita. Permanece para sempre, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é Jesus. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Evangelho é a palavra grega, quer dizer euangelion, boa notícia. Angelion, ângelos, anjo, é o que traz a notícia. O Evangelho é a boa notícia. Não é o bom anjo, não, é a boa notícia. Boa notícia tão boa que leva à ressurreição. Portanto, quando a gente lê a palavra, é bom ler, reler, ler de novo, ler 1000 vezes, ler 3.000, 1 milhão de vezes. Senão você não vai entender, não. E, se não entender, vai fazer como Tiago e João, né? Que eles acabaram sem entender nada. Hoje eles estão entendendo. Que eles depois morreram, ressuscitaram e estão com o nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.